Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Hoje eu vou falar de pesquisa Quest. Olha que nome chique, quando eu falei para o Felipe, entrevistando ele aqui. Aliás, hoje ele quase que a gente traz o Felipe aqui. No fim, ele não, os horários que ele podia, a gente não conseguia encaixar. Quero agradecer sempre a gentileza dele em nos atender. Eu pude pegar aqui o seu Twitter e, a partir desse, vou fazer a análise. Quero dar dois destaques. Quest, o Lula jogando parado, continua com a mesma quantidade de intenção de votos e permanece vencendo no primeiro turno. Então, claro, se você tem que dar um título, o primeiro título é esse, a manchete, porque Lula, né, não perde votos, e se ele não perder e continuar assim, ele vai ganhar a eleição no primeiro turno desse ano. Essa, evidentemente, é a manchete principal. Mas tem uma submanchete muito importante. Ciro avança e Moro cai. Ciro foi a 7 e Moro foi a 7. Ciro tinha 5 e Moro tinha 9. Ciro e Moro diminuíram as suas vantagens de 4 pontos para 0. Tem uma terceira manchete, já sugerida aqui por um querido internauta no chat, que é Janones empata com Dória. É tão engraçada que eu acho que nenhum veículo deu. Eu sugiro dar na fórum, aí Plínio e Julinho estiverem escutando. Pô, Janones empata com Dória. Que manchete curiosa. Imagine, quem é Janones na fila do pão? É um deputado, um cara de internet. Queridas e queridos, se eu ver o Janones, eu vou trazer o Janones aqui, inclusive, para entrevistar. Já está merecendo uma entrevista, porque saibam que o Janones foi filiado ao PT lá atrás. Ele começou no PT, aí ele foi fazendo uma migração e tal, e um cara que se diz centro, ele não é um extremista de direita, não vamos estar abrindo espaço para alguém como o Bolsonaro, não vamos fazer o que a Luciana Gimenez fez lá atrás. Não vamos dar palco para maluco, que na Fórum não tem palco para maluco. Mas o Janones é um deputado, podemos ouvir, é uma novidade aí. Quem sabe pode se tornar o Enéas dessa eleição, como lembrou a Sinara, tem a história do Enéas, que acabou se tornando um candidato com a quantidade de votos. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas então eu vou aqui dialogar com o Felipe Nunes e o Twitter dele, a tríade dele. O Lula tem 51% bolsos. Não, a avaliação do Bolsonaro negativa é 51%, positiva é 22% e irregular, né, é 25%. Quer dizer, o Bolsonaro não se mexeu, ao contrário, até aumentou um pouco a avaliação negativa do governo dele nesse momento. Ela é muito diferente do que foi a avaliação de outros presidentes da República. Na mesma época, a avaliação negativa do FHC era 21, do Lula 22 e da Dilma 27 no primeiro mandato. Vejam, eles estavam na margem de erro. O Bolsonaro tem 51. Quer dizer, é um candidato quase que impossibilitado de se reeleger. E eu venho falando isso, para mim, hoje não existe risco da reeleição do Bolsonaro. Eu acho quase impossível ele se reeleger. Aí o Felipe vai colocando na sua tríade aí a aprovação tal, e chega na intenção de voto de presidente da República espontânea, onde o Lula vai de 27 para 28, subiu um ponto. Né? Vem mantendo desde novembro, mais ou menos, ele tinha 29, caiu para 23, subiu para 27 e agora subiu um pouquinho para 28. Em contrapartida, o Bolsonaro está no mesmo padrão, 16, 15, 16, 16. Ou seja, esse é o eleitorado fidelíssimo ao bolsonarismo, são esses 15, 16% de eleitores que falam já. O entrevistador chega, que essa entrevista é feita presencialmente, fala: e aí, em quem o senhor vai votar para presidente da República? Aí, meu irmão, aí o cara responde: Bolsonaro. Em geral é homem, inclusive, em geral é branco, né? É Bolsonaro, nós é Bolsonaro. E faz lá, performa 16%. Em outras pesquisas, o Lula e o Bolsonaro empatavam no eleitorado masculino, o que demonstra
como os homens estão atrasados no debate político, né? As mulheres é que têm dado essa vitória ao Lula, essa grande vitória. A intenção de voto para presidente em cenários estimulados, aí variam, mas o Lula varia de 45 a 47, dependendo do cenário. O Bolsonaro de 23 a 26, dependendo do cenário. E o Sérgio Moro, como eu disse, e o Dória e o Ciro Gomes empatam. Eu acho que esse tem um grande dado. Ainda há espaço, né, para o Ciro se tornar a terceira via. É minúsculo esse espaço, a minha opinião porque o Ciro não encarna o candidato liberal desejado pela mídia, pelos grandes empresários. Entre Ciro e Lula, muita gente vai de Lula no setor ruralista, no setor empresarial, até talvez entre alguns veículos da mídia tradicional. Então, ele não reuniria esse apoio que, por exemplo, um Dória pode vir a reunir, ou mesmo um Moro, que nesse momento tem sido o candidato da mídia e que com todo o apoio da mídia, e viajando, e pegando para de Cícero, e a Globo dando boas manchetes, o editorial do Estadão, e tudo isso caiu, vem caindo, pesquisa, e agora está virando um candidato de quase 5%. Então, o Ciro pode ocupar, porque parece que está, inclusive, herdando esses votos do Moro, pode ocupar esse espaço? Pode. Agora, qual o tamanho desse espaço? Né? Se, porventura, a candidatura do Moro for até o final, eu já disse aqui e repito, Moro não chega ao final de abril, a candidatura do Moro será desistida pelo Podemos, e eu fazia essa aposta e continuo fazendo-a em função das pesquisas. As pesquisas vêm confirmando que ele vai perder força e não ganhar, acabou a novidade. Então, eu acho que ele vai ser desistido, mas... E acho que o Ciro vai ganhar um pouco com isso, mas acho que quem tende a ganhar mais no médio e longo prazo é o Dória, que hoje está empatado com o Janones, que também, depois de uma prévia disputadíssima, não conseguiu avançar, não conseguiu subir a escada, né, para se apresentar como um candidato viável. Está em muitos maus lençóis. A vantagem do Lula maior é entre os eleitores de baixa renda. Ali o Lula tem 55% contra 16% do Bolsonaro. E acima de 5 salários mínimos, aí o pessoal fala, o povo não sabe votar. O povo não sabe votar. No povão, 55-16, Lula contra Bolsonaro. Acima de 5 salários mínimos, o cara se acha rico, ganha R$7.000 por mês. Nossa renda familiar, R$7.000 por mês. 31 Bolsonaro, 31 Lula. 31 Bolsonaro, 31 Lula, ou seja, a eleição, se o Brasil fosse um país de classe média e a gente tivesse essa mesma eleitorado, né, o Lula e o Bolsonaro iam fazer uma disputa fraticida. Fraticida. Olha a loucura desse país, em que ponto chegou a estupidez da classe média média, classe média baixa. 5 salários mínimos não é classe média alta. Né? O cara mal e mal consegue pagar um plano médico. O cara não tem dinheiro para passear no fim de semana com o filho. O cara paga aluguel e se tiver um carro, é um carro 1.000 e com 5, 10 anos de uso, que hoje em dia não está dando para comprar. O cara tem que economizar no café, mas ele vota no Bolsonaro. Ele vota no Bolsonaro. É assustador. E também assustador quando você vê pelas regiões. Centro-Oeste, né, que é o espaço ruralista, 32-31 para o Lula ali, na trisca, né? No Norte, 39-28, pouquinho mais, mas o Centro-Oeste, se a eleição Brasil fosse um grande agrobusiness, né, país inteiro, na mesma força que é no Centro-Oeste, Bolsonaro provavelmente se elegeria no segundo turno. Bolsonaro provavelmente seria presidente. Esse país bolsonarista existe e segmentadamente, né? Segmentadamente. E se o Brasil fosse um grande Nordeste, Lula 61%, Bolsonaro 13%. 13%. E vejam, o Sudeste costuma decidir eleições. 40 Lula,
26 Bolsonaro, como a gente vai estar aqui com o Rodrigo Neves daqui a pouco, quer dizer, tem certamente votos aí do Rio de Janeiro, importantes, que devem estar dando a vitória para o Lula na região sudeste, porque, em geral, o Rio e Minas podem decidir para o Lula, porque em São Paulo a situação do PT costuma ser mais frágil. Enfim, temos aí uma vantagem do Lula nesse momento considerável, né? Ele ganha no segundo turno de todo mundo, ganha de 54-30 do Bolsonaro, de 52-28 do Moro, de 51-24 do Ciro, de 55-16 do Dória, e até com Janones, né, que colocaram ele no cenário com Lula no segundo turno, o Lula ganha de 56-14, ou seja, a pior quantidade de votos do Lula é 51%, a maior é 56%, e de todos ele ganha com no mínimo 25%, 24%, enfim, alguns passando de 30%, como o Dória, é um atropelo, imagine, 30 de 50, quase 40%, 55-16, 39%. Voltando às manchetes, Lula no primeiro turno, se mantendo assim, sem se mexer, e essa possibilidade começa a se tornar cada vez mais real. Ciro entrando na disputa com o Moro, empatando com ele e podendo se tornar aí um candidato da terceira via mais progressista. E com isso encerramos o Fala Rovai desta quarta-feira. Beijos e beijos a todas e todes. Valeu!